a Escola de Atenas, Filosofia, capa do livro História da Filosofia Antiga, mas dentro dele também a reprodução de uma escola. O MAN, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde funciona aqui a Cinemateca do Rio de Janeiro, do MAN, local de aprendizado e de aprendizagem, enfim, de uma escola. Para o nosso dialogador de hoje, o crítico de cinema, o programador do cinema de arte de Fortaleza, que é o jornalista e o bacharel em filosofia. Pedro Martins Freire. Você não é bacharel, não? Não, sim, é o bacharelado. Bacharel, eu não disse era o filósofo, mas o bacharel, sim, né? Estudioso na área da filosofia, me trouxe inclusive objetos para pautar a nossa conversa, vários livros. Mas eu falava no segmento anterior de que além dos livros, e ele é a prova disso, o grande manancial de informação de alguém pode ser também a iconografia, a imagem, e ele é a prova disso. Você é a prova disso, não? Sim. Você aprendeu com o cinema, no cinema. Você frequenta o cinema desde 13, 14 anos, ô Pedro? Falsificava carteirinha. Você falsificava? Eu falsificava carteirinha para entrar no nosso filme de censura maior. E teve o caso de um gerente do Cine Jangada que foi lá em casa devolver a carteirinha falsa. E o Cine Jangada nessa época já era especializado em filme pornô? Não, não era na época do pornô. Era um pouco antes. Era um pouco Porque pouca gente sabe que o Cine Jangada não era um filme, não era um cinema lá nós íamos especializado. Depois, era inclusive um cinema de arte, não era? Depois, eu estou falando, tinha o Samburá e tinha o Jangada, né? O Jangada do outro lado da rua. Foi depois do incêndio do Majestic que eu presenciei o estúdio do Majestic. Você presenciou em 68? Eu saí do Cine Diogo, quando eu saí, tinha o pessoal preparando aquelas revistas, que não tinha troca de revista de domingo. Aquelas revistas de quadrinho, né? Sim. O pessoal já chegava ali cedo. E quando eu esperei, quando eu olhei, estava pegando fogo no Cine Majestic. Isso foi que hora? O cinema? À noite era o quê? 11 horas, eu não lembro, por aí, 9 horas. 1968? Eu não me lembro qual foi o ano. Eu não me lembro qual foi o ano. Não é 58. Não, é 68. mas é no tanto 68. 60. É 68, é 68. É no tanto 60. Sim. E é uma das imagens fortes que já estão bem guardadas aqui na minha retina. Um cinema pegando fogo. Qual o sentido disso para você? Pedro Martins Freire. É uma tristeza imensa. Né? Hoje, cinemas de rua não mais existem. Né? Porque, sim, tem os cinemas de... Hoje o cinema está concentrado no shopping. Nos shoppings. Ou então as pessoas baixam, faz o famoso baixar, o famoso download, torrents, né? Baixar o cinema na internet. Os torrents. Porque eu vejo o seguinte, quem baixa, que não seja os pirateiros, né? Aquele que vai vender, está baixando conhecimento. Né? Então lá você vai encontrar o cinema turco, vai encontrar o cinema da Tunísia, vai encontrar cinematografias que você não vê. Por exemplo, a cinematografia coreana, né? Norte-coreana, riquíssima. Você pode, inclusive, cada um de nós pode se libertar dos programadores. Sim. Não é? Ser o próprio programador da sua cinematografia. O que eu estou falando é o seguinte, o que eu estou falando é em termos de quê? O que é que a internet nos dá? É dar liberdade de conhecermos filmes e cinematografia que não estão para cá. Que não estão na mão dos programadores, então, digamos. Isso é conhecimento. Do conhecimento. Né? Isso não deveria ser combatido. Deveria ser combatido aquele que pega, bota e vai comercializar o filme. Porque a comercialização do filme irrompe a questão de direito e é pirataria. Peraí, né? Está dizendo o seguinte, que deve ser combatida e denunciada aquelas pessoas que baixam para adquirir lucro, para obter lucro. Eu não vejo. Aquelas pessoas que baixam apenas para conhecimento, não. Isso seria tolerável. Isso é tolerável, porque a internet é isso mesmo. A internet nos dá essa liberdade. Agora, eu vejo, por exemplo, assim, como descaso, tá? Descaso dos governos, dos governantes, você passar em posto de gasolina, entrada de farmácia, entrada de supermercado, gente vendendo filme em DVD, filme baixado na internet. Isso não deveria ser permitido. Porque é uma afronta ao direito. Sim, perdem locadores, perdem os estúdios, perdem todos. É a evasão de dívidas.
o Estado deixa de arrecadar. Então, eu estou fazendo uma distinção muito clara, não estou defendendo eu não estou vendo a questão da comercialização do filme. Né? Eu estou dizendo que prejudica, mas no caso, digamos, baixar o filme, para quem baixa filme na internet e assiste aos filmes, né? E com isso ganharia o seu conhecimento, por exemplo, para mim isso é importante. Né? Para poder conhecer a cinematografia de outros países. Sim, eu preciso fazer parâmetros, eu preciso fazer estudos. Quando eu escrevo uma crítica do filme, eu passo mais de 4 horas para isso, eu faço pesquisa. Eu não interpreto mais, eu não vejo mais um filme simplesmente por ele mesmo. E nem a partir da sua própria referencialidade emocional. Não, por exemplo, eu vi o Argo agora, domingo passado saiu uma crítica no Diário do Nordeste, de vários professores meus, ex-professores diretos, muita gente me ligou. Por quê? Porque eu fui buscar os elementos históricos, filosóficos, cinematográficos, do imaginário, para compor uma história em que há um fato real, que são 6 pessoas presas na embaixada, elas precisam ser resgatadas, e vem lá um cara da CIA e vê um filme que o filho está vendo, e resolve criar uma história de que vai fazer uma locação de um filme de ficção científica para resgatar aquelas pessoas. Uma história fantástica, uma história assim que você vê, uma história absurda, mas que é real. Né? E aí até eu termino o comentário perguntando, quem é que faz a história? É a história que nos faz ou nós fazemos a história? Olha, e aí é uma coisa interessante que eu queria pautar aqui no meu encontro com Pedro Martins Freire, o nosso Pedro Cinemeiro. Pedro Cinemeiro, eu me lembrei, você falando da sua página no Diário do Nordeste, você está no Diário do Nordeste desde 1970, desde que ele foi fundado, quando o jornal foi fundado. Né? Você é funcionário do jornal Diário do Nordeste e escreve sobre cinema. Há, portanto, quantos anos? Há 40 anos, no mínimo. 70, 80, 90, 2000, 10, 40 anos, de Deus. 40 anos escrevendo. E dirige o programa, o Cinema de Arte há quanto tempo? Pra você ter uma ideia, Há quanto tempo? a minha carteira profissional, a minha primeira carteira profissional é de 1969 no Correio do Ceará. 69. Sim. E você é programador do Cinema de Arte há quanto tempo? Desde 1981. Desde 81. Praticamente a mesma época. Não, mas o jornal é antes. 7 anos. Ah, não, é porque eu estou errado. É verdade, eu estou errado. O Canal 10 é que foi fundado em 1970. O velho, TV Verdes Mares, Canal 10. O Diário do Nordeste é 80, é verdade. Um pouquinho antes da morte do Edson Queiroz. Exatamente. Por isso que eu botei 40 anos e você botou 30. Não, mas na verdade são 30 anos. 40 anos de crítica. 40 anos de 69, crítica. É 40 anos de crítica. Começou em 69 no Correio do Ceará. Mas é 40, mas no Diário do Nordeste é 30, porque eu confundi o Diário do Nordeste com o Canal 10. O Canal 10 é que foi fundado em 1970. Mas o Diário do Nordeste, que é do mesmo grupo, foi fundado 10 anos depois, em 80, pelo nosso Edson Queiroz, e com a direção, eu tenho que falar sempre nele, elogiar, com a direção do nosso querido, direção gráfica, né, do nosso querido João Ramos. João Ramos, tão lindo. Tão aprendi muito com o João Ramos sobre como programar filme em televisão, que eu fiz isso também. Né? Programar filmes para o Canal 10? Não, para a TV Ceará. Para a TV João Ceará? Ramos foi muito generoso comigo. Ele se veio à noite aqui e tal, para a gente ver, e ele comprava os pacotes de filme, alguns já conhecia, e eu acabei sendo um programador de cinema para a TV Ceará. Da TV Ceará, Canal 2. Mas o que eu queria, toda essa história para dizer o seguinte, que este rapaz está aqui ao meu lado, chamado Pedro Martins Freire, o nosso Pedro Cinemeiro, personagem dessa cidade, é talvez o primeiro jornalista do Ceará a trabalhar fora da redação. Trabalhar com redação, me explico melhor. Ele não vai à redação, ele trabalha pela internet e manda o material. Explica melhor isso, Pedro Martins Freire. Isso aconteceu já há muito tempo, que eu sempre gostei de escrever de cinema e fazer pesquisa. Isso sempre veio comigo. Sempre gosto de citar as obras do diretor, gosto sempre de lembrar. E eu andava com muito livro. E quando eu chegava lá no jornal, para começar a trabalhar, e tinha toda aquela
conversa e tudo mais, até que chegou uma hora eu digo, eu posso trabalhar melhor, né, que não seja aqui. Aí eu saí, fui falar com o Anderson, que é o meu editor, né? Eu digo, Anderson, rapaz, tá assim, tá, não tem problema, vamos falar com o Bilas, né? Que é o Chico Bilas, Francisco Bilas. Que era diretor. Era o nosso editor, o editor-chefe. E fomos falar com o Bilas, né? Aí eu disse, Pedro, não vejo questão nenhuma, não sei tal, vamos pro doutor Pádua, vamos pro doutor Pádua Lopes, doutor Pádua. Aí fizemos, aí eu fiz a reivindicação, o doutor Pádua também muito generoso. Aí falou, Pedro, não tem problema, vamos até lhe dar o computador. Eu digo, ótimo, maravilhoso. Você entrava, eu me lembro, você entrava na redação cheio de livros, para poder redigir uma crítica, para poder escrever um trabalho. Então você disse, bom, eu fico em casa, na minha casa tem uma biblioteca, eu ponho um computador, internet, e eu te mando tudo pela internet. Que hoje é uma prática, digamos, corriqueira. E com isso eu fui o primeiro, realmente fui o primeiro jornalista a sair da redação. A trabalhar diariamente em casa. E talvez seja o primeiro hoje a trabalhar no meio do mato. Você hoje mora no meio do mato. No meio do mato. Meio do mato. Mas eu quero colocar em pauta aqui os outros objetos que o nosso Pedro Cinemeiro me trouxe. Ele me trouxe, por exemplo, uma tesoura. E eu vou associar aqui isso, hein, Pedro Cinemeiro, ao corte, às censuras, ao período da censura no cinema. Pode ser muita coisa, né? Pode ser uma pequena história que aconteceu lá no jardim da Cinemateca do museu. Sim. Cadê? Que é 1971, quando eu estava fazendo curso de cinema lá. Né? E eu tinha aulas pela manhã, tarde e à noite. Não tinha folga. De manhã eram as aulas teóricas, à tarde a gente fazia aulas práticas, à noite tinha filme. E quando eu entrei uma manhã, um policial me seguiu, porque lá o museu era cercado. Né? E o policial olhou para mim, tocou aqui no mundo, eu não conheço você. Eu olhei para ele assim, também não conheço você, e continuei andando. E aí? E aí foi uma confusão, meu amigo. Veio o Cosme, veio a diretoria, veio o presidente do museu, todo mundo veio, me arrastaram, me levaram para dentro do museu, né? Porque eu resolvi, sei lá, enfrentar o cara com atitude tempestiva. Mas você ainda era no tempo em que fazia uma edição com gilete ou com tesoura, né? Eu tentei montar Super 8. Lá, numa das aulas que eu tive, eu tive aulas. A minha especialidade para a formação era direção, roteiro e montagem. Por isso você falou de aulas práticas. Aulas práticas. Então, mesmo se formando um crítico, o crítico tem ideia, precisa ter uma ideia das... Nós filmávamos, nós dirigíamos. Como aquilo é feito. Tinha a equipe, nós saímos dirigindo, nós fazíamos o roteiro, e nós íamos montar, era Super 8. Para ir compreendendo, né? Para ir compreendendo. Só pode, por exemplo, parte do pressuposto de que uma pessoa, para poder fazer uma crítica, ela precisa ter conhecimento da artesania. De como fazer. E quando eu retornei a Fortaleza, eu fui convidado pelo me fugiu o nome dele aqui agora, para fazer um filme do mural, o Chico da Silva, foi fazer aquele mural na casa de Raimundo Sela. Você se lembra? Me lembro. Quem fez aquele filme fui eu. O David Silverstein e o nosso Hélio Rola não me deram o crédito do filme. Eu estou esperando que até hoje o Hélio, né, que é um grande artista e tal, reconheça de que aquele trabalho foi feito pelo... E aparece como trabalho de quem? O nome do filme era Homens Trabalhando, era o Chico pintando aquele mural. E foi você que filmou? Fui eu que filmei. Tive uma das coisas que eu mais assim, me recordo com coisa foi que o Chico era um sujeito um tanto no grosso, né? Mas eu estava sempre perto dele, conversando com ele e tal, e na hora de fazer a assinatura, né? Eu digo, Chico, isso aqui é o mais importante, você tem que ter do seu jeito. E eu fiquei profundamente magoado, não levei as coisas adiante. O filme deu um festival da época da CREV, o Clube de Cinema, não sei lá o quê, mas eu nunca fui atrás. Mas estou esperando que o Francis, inclusive saiu matéria na Veja e tal, o Francis não, o Hélio, né, generosamente ele possa reconhecer de que eu vivi por todo o filme. Pedro Martins Freire, agora você me dá um ensejo para colocar uma outra questão. O crítico de cinema é necessariamente um cineasta frustrado? Não.
É um cara sei. que queria ter Não. sido cineasta e não conseguiu, não foi, não teve as condições. Né? Durante essa época que eu estava no museu, eu fui acompanhar alguns filmes. Tá? Filmagem independente. Para recorrer de louco. Então a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: dirigir filme deve ser bom, deve ser maravilhoso e tal, mas isso não é para mim. Tá? Eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, sou filho de casoeiro, e filho de dona de casa. Você nunca quis Né? ser o cineasta, você não se aproximou do Não, cinema não. para poder ser o cineasta. Não. Nunca foi, Não, nem no aí eu digo que começo. eu prefiro. Nem prefiro- aquele menino de 14 anos. Quer dizer, tem determinadas coisas que você já nasce. Eu nasci para escrever. Nasci para escrever. Né? Olha aqui, eu com a minha câmera aqui, filmando aqui O cinema está comigo. Eu escrevo sobre cinema, programo os filmes, mas fazer filmes não foi, com exceção desse Ah, com exceção desse do Homens Trabalhando. do Homens Trabalhando. Você então, a sua relação com o cinema é curiosa, faz jus então a essa abertura que eu fiz no programa em relação a você. Eu vou conversar com um homem que é de cinema, mas não é ator de cinema, não é cineasta, não é roteirista, não é Você foi muito montador. feliz. Não é verdade? Verdade. Mas no entanto é um apaixonado. Não se pode contar a história, né, da nossa relação, a cidade de Fortaleza, com o cinema, sem citar o seu nome. Porque você nos trouxe, nos abriu tantas cinematografias. Não, não? eu vejo que a importância Tantos daqui estudos sobre é cinema. Darcy, Eusélio. Eu sei, Né? claro. Essas são as pessoas Claro, Darcy importantíssimas. Costa. Eu vejo que a minha... Darcy a minha, Costa, Eusélio Oliveira, mas mais. A minha o Wilson Baltazar. Wilson Baltazar, o LG de Miranda Leão. O LG de Miranda Leão. Então todos... São essas figuras pessoas- extraordinárias. Eu estou falando agora. A minha você que está participação aqui. é muito modesta. E que A está minha desde participação- 80 fazendo isso com a gente. A minha participação é muito modesta. Ao cinema de arte, alguém precisava fazer, e eu não disse que foi acaso, não digo isso. Mas calhou de eu levá-lo. Né? Então faço o cinema de arte com o maior prazer, com a maior desenvoltura possível, com afinco. Né? Inclusive, estou agora desenvolvendo um projeto para os 50 anos do próximo ano. Conseguimos uma sala para trazermos o antigo estúdio Beira-Mar para lá. Esse é o objetivo que nós estamos tendo. E vai escrever um livro sobre isso? Eu tenho um plano de ser escritor. Tenho um livro. 50 anos do cinema de Tenho arte? um livro, não, eu tenho um livro, eu tenho 2 livros de ficção, já estão quase prontos, e um deles já está basicamente pronto. Você vai escrever sobre o cinema de arte? Talvez o meu filho aceite a missão de escrever um livro sobre o cinema, contando a história do cinema Do de cinema arte. de arte. Sim. E qual é a importância do cinema de arte nesses 50 anos? É exatamente ter rompido com o mercado, com a ideia hegemônica? Não, eu vejo o seguinte, que o cinema de arte deu uma opção de formação cultural, cinematográfica, às pessoas ao cinema. 2 à gerações, cidade. pelo menos. Né? Né? Então, durante esse tempo, se não existisse o cinema de arte, nós teríamos ficado à margem de toda uma produção cultural. Produção Né? do cinema italiano, do cinema francês, não é verdade? De uma escala, digamos assim, porque eu me lembro bem que no início dos anos 90, quando o cinema de arte passou por Iguatemi, houve a descoberta do cinema iraniano. E o cinema de arte já estava lotado. Do cinema iraniano, quando eu comecei a programar os filmes, iam 30, 40 pessoas, né, às vezes até menos, né, e muita gente me perguntava, mas por que você traz essa cinematografia onde homem bate mulher? Entendeu? Mas era a cinematografia do momento, e é isso que eu acredito que seja a obrigação do cinema de arte, trazer para a cidade os filmes que não chegariam normalmente aqui. Antes do objeto surpresa, temos um tempinho para colocar esse outro objeto que ele me trouxe, que eu acho que é muito caro. Não tenho absoluta certeza. Vejam vocês, é um convite que ele me trouxe. O senhor e senhora convidam para a cerimônia religiosa de seus filhos, Soraya e Pedro, a realizar-se no dia 20 de julho de 1985, às 20 horas, na Igreja Ortodoxa São Jorge. É um convite de casamento. Os noivos receberão o cumprimento de Soraya e Pedro. Pedro é o noivo. É você. E era a mulher da minha vida, há 28 anos. Então aqui, eu estou com um convite de casamento de Soraya e Pedro, é isso? Exatamente.
Porque, como eu disse a você, quando a sua assistente me ligou, eu digo, eu vou levar algumas coisas das minhas paixões, dos meus amores. Né? Eu estou aqui falando de amor, eu não estou falando de outra coisa. Eu não botei a palavra, mas né, eu estou falando de amor. E eu não posso nunca esquecer essa mulher maravilhosa que integra a minha vida, que me fez até voltar para concluir, retornar para uma universidade para terminar um curso. Né? E você tem ideia de como ela é maravilhosa. Com ela. 3 filhos. 3 filhos com ela. O Bruno já se formou em psicologia no ano passado. O Caio está, possivelmente, porque ele está fazendo línguas, né? Está estudando inglês, italiano, espanhol e tal. Eu acredito que ele vai ser diplomado, alguma coisa assim. E o meu outro filho pequeno, que é o Davi, que é seu jogador de futebol. Está treinando no Fortaleza e lá chamam ele de Cacá. Pedro Martins Freire, chegou a hora do objeto surpresa. Eu tenho aqui um para você. E você trouxe um para mim, deu a produção ao nosso querido Deus Jolino Lucas. É escondido mesmo. Na hora que ele vai entregar o objeto surpresa, eu tenho que sair da sala para ser surpresa mesmo. Para ser surpresa. Olha o que eu trouxe para você. Deixa eu olhar o que você me trouxe. Deixa eu ver. Peraí, não olha agora o meu, não. Vamos botar agora ênfase ao seu. O que é que o Pedro Martins Freire, o crítico de cinema, o programador de cinema, o bacharel em filosofia, o Pedro Cinemeiro me trouxe uma agenda. Uma agenda. Com anotações. Ai, que lindo. Por que será que ele me trouxe isso? A resposta está com quem me trouxe. Pedro Cinemeiro. Eu sempre que vou ao cinema levo uma agenda para anotar todos os detalhes que eu vejo no filme que possam dar subsídios para escrever a crítica. Fica assistindo ao cinema e tome anotação. No escurinho do cinema. No escurinho, vou lá no cantinho, às vezes aqui, anoto. E tem diferença assistir no escurinho do cinema ou baixar e assistir na sua própria casa? Imenso. O cinema é magia. Tem que ser a telona, tem que ser a tela grande. Você vai para dentro do filme. Tem determinados filmes que o diretor lhe puxa, ele coloca lá, sendo quase um personagem do filme. E olha o que eu lhe trouxe. E você me trouxe... Pedro, eu trouxe um saco para levar de volta as minhas coisas. Eu trouxe um saco para você falar de um saco de lixo, mas tem 2 sentidos. Um é um saco de lixo. Para quê? Para propor a você dizer: tem algum filme que merece ir para a lata do lixo, para o saco do lixo? Tem um festival aí que escolhe os piores filmes do mundo. Você faria também uma lista assim com os piores filmes para colocar aqui dentro? Ricardo, eu não colocaria, porque é o seguinte, fazer um filme, por pior que ele seja, demanda trabalho, demanda amor, demanda dinheiro, tempo, né? Você sabe que a nossa briga existencial é contra o tempo. Né? Então eu não colocaria nenhum filme no lixo. Não, eu posso até dizer que ele é ruim, tá? Mas eu jamais vou dizer, não vejo. Não vejo. Não vejo. Seja o pior interditar filme, a possibilidade, eu não tenho, cortar, né? Cortar. Como crítico de cinema, não tenho o direito de dizer, não vejo este filme. Não tenho. Eu posso escrever, eu me dou o direito de dizer tudo que eu vejo, vá ver ou não. A escolha é sua. Lindo, lindo. Pedro, mas agora eu vou encerrar o nosso encontro e vou aproveitar esse objeto não como a referência ao lixo ou a filmes que devam ir para o lixo, mas sim como um espaço preto. A tela fechada em negro, né, em cor preta, que é a escuridão total, que é o fade in, né? Fade in, né? Fade in e fade out. É o que fecha o que fecha o que abre. Esse é o que abre, né? Não, esse é o que fecha. Não é? É o que fecha, é o fade in. Fade in, está certo. Né? Quer dizer, é o encerramento, é o fechar, que é o que eu vou fazer agora. Fechar o nosso encontro. Cortinas. Vou fechar as cortinas e vou colocar também na tela em branco, na tela em preto, passando os nossos créditos do nosso encontro. E o meu agradecimento pela sua presença tão bonita. Meu querido, outro beijo a Pedro Cinemeiro. E vai acabar o filme do nosso encontro e acaba assim, com a tela ficando em escuridão.